Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. Durante esta semana, estamos com uma série especial de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. A ordem das entrevistas foi definida a partir da confirmação dos convites. E o convidado de hoje é Técio Nunes, do PSOL. Quais as principais propostas do candidato para a cidade de Fortaleza? Quais as perspectivas do PSOL para a Câmara Municipal? O que pensa o candidato sobre a taxa do lixo na capital e o aumento do ICMS no estado? Para onde caminha a esquerda na capital do Ceará? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. Técio Nunes é produtor cultural e empreendedor social. O entrevistado é ex-atleta e foi professor de karatê. Técio Nunes já atuou como assessor político e chefe de gabinete. O convidado é presidente da Federação PSOL Rede no Ceará e presidente do PSOL na capital. Técio é candidato a prefeito de Fortaleza. Participam do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho, e o editor de política, Oceli Lopes. Candidato, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Eu queria começar perguntando, diante de um contexto tão competitivo, qual é o seu diferencial em relação aos demais candidatos? Olha, primeiro agradecer o convite da TV Otimista, agradecer também a audiência de todos vocês que estão nos assistindo. Eu acho que nós temos um desafio complexo para Fortaleza. Ao mesmo tempo que você vê a cidade tendo que debater questões muito sérias para a gente continuar tendo uma cidade despontando como um destaque nacional, nós temos um processo atual onde a despolitização da política conta como um fator inédito nessas eleições, né? Você vê um candidato que vai para o debate, né, apoiado pelo Bolsonaro, para poder, pensando em recorte para rios, Instagram, TikTok, e você tem o prefeito da capital atuando de forma, enfim, dizer no mínimo inusitada na internet. Eu acho que a nossa candidatura tem um papel de tentar apresentar para o eleitorado de Fortaleza, a partir da nossa perspectiva, que é a perspectiva de quem foi nascido e criado no Bom Jardim, na periferia de Fortaleza, um debate mais propositivo, talvez mais sério para a nossa cidade. Eu tenho dito muito que eu estou candidato agora a prefeito de Fortaleza, a primeira vez, inclusive, que eu sou candidato, não sou filho de... não estou aqui por indicação política de alguém, muito pelo contrário, estou aqui a partir de um movimento social poderoso que dirige um partido e que esse partido, a partir de uma coligação com a Rede, com a UP, apresentou um programa de governo e está agora debatendo a cidade, como eu falei no início, a partir dessa perspectiva, do lado de cada cidade, desses que costumam ser invisibilizados, mas que costuma agora, que pela primeira vez agora tem a oportunidade de apresentar uma candidatura. Então acho que um dos diferenciais que nós temos nessa campanha é, primeiro, essa origem, e segundo, um programa de governo ousado, que pensa Fortaleza a partir de uma estratégia, não só com a demarcação ou brifado por marqueteiros, a partir de pesquisa eleitoral, para tentar agradar uma parcela ou outra do eleitorado a partir de uma pesquisa pontual ou outra. Né? Nós estamos aqui carregando uma história, no final das contas. Candidato, o senhor demarca a sua candidatura muito olhando para a periferia, se apresentando como sendo oriundo dessa área da cidade, aqui e ali, pouco assistida pelo poder público da capital. Mas Fortaleza é a maior economia do Nordeste entre as capitais, a quarta metrópole nacional, etc. Qual é a estratégia eixo do PSOL chegando à Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, para incrementar o turismo que disputa com outras capitais nacionais, para agregar valor aos grandes hubs de tecnologia que passam por Fortaleza? Quer dizer, Fortaleza não é só Pirambu, Messejana, Antônio Bezerra, é uma economia que se projeta para o mundo. Qual é a estratégia do senhor sendo prefeito de Fortaleza? Erivaldo, eu agradeço muito essa pergunta, porque eu acho que ela é fundamental para esse momento que a gente está passando agora. Fortaleza, de fato, desponta como uma das principais economias do país, a principal economia do Nordeste. E o prefeito, inclusive, se orgulha muito disso. Eu também me orgulho,
Porque o fato de fortalecer o maior PIB do Nordeste não tem a ver com a capacidade política ou de gestão do Sarto. Vai para muito além disso. Tem muito mais a ver com um povo que vive nessa cidade, que empreende, que trabalha, que produz e que gera essa riqueza. Mas eu acho que esse ponto é um ponto importante para esse debate, porque eu acho que o que está colocado em questão agora é como essa riqueza é utilizada. Eu gostaria de demarcar aqui, inclusive, uma questão de revolta e solidariedade com o que aconteceu no Pirambu ontem. Ontem a gente amanheceu o dia sem entender muito bem o que estava acontecendo e jogando aquela revolta popular a partir da perspectiva de mais uma ação do crime organizado. A gente tem pouca capacidade de entender a revolta popular, às vezes. Ali aconteceu talvez um dos sintomas mais graves dessa desigualdade social e de como essa riqueza não é distribuída para o nosso povo. Nós somos o maior PIB do Nordeste, mas 120 mil famílias não têm onde morar. E aí isso se reflete naquele episódio de ontem. Porque ali havia uma ocupação de anos, e aí na madrugada um grupo encapuzado, muito provavelmente ligado a um grupo empresarial de Fortaleza, contratou e com bala dispersa aquelas famílias que não têm onde morar, e aí a gente tem que lidar com o fato de uma mulher, mãe de família, assassinada porque estava ali ocupando um terreno com uma casa, porque ela não tinha onde morar. Não é que ela não tinha onde morar, porque o poder público negou a ela o direito à moradia. Então esse debate é um debate fundamental e ele causa na gente uma certa revolta, porque é isso, nós somos o maior PIB do Nordeste. Mas esse maior PIB do Nordeste está sendo distribuído como? Como é que as pessoas da periferia de Fortaleza, que produz riqueza, e olha, as periferias de Fortaleza têm que ser vistas como potência, como parte da solução dos problemas, e não só como um problema social. Se nós tivermos um olhar estratégico, Erivaldo, para pensar a economia de Fortaleza, e é verdade, nós temos condições de ter o hub de tecnologia, a internet do Brasil inteiro passa por Fortaleza. Só existe internet no Brasil inteiro porque entra a partir da nossa capital. Só que é muito louco quando a gente fala que nós estamos pensando um programa de governo de forma estratégica, porque está tudo interligado. Nós estamos debatendo violência. Só que tem gente que fica debatendo a perspectiva de violência a partir do armamento da Guarda Municipal, como se isso fosse resolver. Nós estamos debatendo violência a partir da disputa dos territórios. Nós somos o maior PIB do Nordeste. Nós queremos usar essa potência que é Fortaleza para disputar esses territórios. Como é que Fortaleza, que é um hub de tecnologia, não tem uma política assertiva, pensada e estratégica de ocupação dos territórios para que os nossos jovens, as nossas crianças das periferias de Fortaleza tenham condições de dominarem essa tecnologia, de serem protagonistas. Nós não podemos olhar para a nossa juventude da periferia, as nossas crianças, e pensar para elas o subemprego. Nós temos que condições de olhar para essa potência que Fortaleza esse corredor cultural que nós temos condições de ser, esse corredor de turismo que nós temos condições de ser, e olhar para o nosso jovem e dizer para ele, cara, nós estamos dando para você aqui a oportunidade, a partir de uma política integrada, inteligente e estratégica, a oportunidade de ocupar esse lugar que Fortaleza oferece. Nós temos que começar a distribuir riqueza no final das contas. E como é que a gente distribui riqueza? Distribui riqueza distribuindo tecnologia. Distribui tecnologia distribuindo acesso a ela. E aí a gente precisa investir na nossa juventude e nas nossas crianças. Então quando a gente pensa a cidade de forma estratégica, você vai ver que tudo se interliga. O problema é que Fortaleza é o maior PIB do Nordeste, mas é uma das capitais mais desiguais do Brasil. E eu acho que nós precisamos de uma prefeitura que tenha isso como um horizonte estratégico para poder mitigar essa violenta desigualdade social que nós temos na nossa capital. Candidato Técio, como um prefeito do PSOL pensa em se relacionar com a Câmara Municipal, já que o seu partido tem 2 vagas hoje, né? Hoje nós temos 2 Como é que vai ser essa negociação com a Câmara para aprovar os seus projetos? Olha, hoje nós temos uma honrosa e valiosa bancada, porém pequena, do PSOL. Né? Pequena entre aspas, né? Nós somos 2 vereadores, o PT, que é um partido grande, elegeu 3. Né? Estamos bem representados. Tanto o Gabriel Biologia como a Adriana Jerônimo, que estão inclusive para a reeleição, são 2 mandatos muito importantes, né, para a gente. Nós estamos com o objetivo, inclusive, de ampliar nossa bancada nessas eleições. Estamos fazendo de tudo para ver se a gente consegue eleger
3 ou 4 vereadores. Isso a federação, né? PSOL, rede, fato que não existia, inclusive, nas eleições passadas. Nas eleições de 2020, se existisse a lógica da federação, o PSOL e a rede teriam eleito de 3 a 4 vereadores. Nós temos debatido muito que esse movimento todo que a gente está fazendo nessa campanha é um movimento muito difícil, e todo mundo sabe disso. Nós não temos o poder financeiro, e não recebemos, e não faço questão de receber doações, por exemplo, do Beto Student, que doa para todas as campanhas que estão liderando, porque há também umas questões de princípio para a gente. E aí a gente está dizendo que se a gente ganha as eleições desse ano, nós vamos ganhar a partir de um movimento social profundo, que entendeu o nosso programa e que está disposto a disputar ele. Então a gente não vai ter uma relação também belicosa com a Câmara Municipal, porque do jeito que o prefeito é eleito legitimamente pelo voto, a Câmara Municipal também é. Então a gente tem que ter um tratamento transparente, republicano, público. Não esperem de mim também, não esperem do Técio, uma relação com a Câmara Municipal, onde a gente tem que distribuir 200, 300 e às vezes há relatos de 1.000 vagas de emprego, onerando o caixa da prefeitura, para poder garantir uma base de vereadores em Fortaleza, que vai, no final das contas, aprovar uma taxa do lixo, que prejudica a nossa população, e também, mesmo sendo uma base ligada ao José Sarto, do PDT, do Ciro Gomes, aprovar o título de cidadão fortalezense ao Bolsonaro. Então a gente vai cobrar da Câmara que a Câmara siga, de forma coerente, um programa que ajude a governar Fortaleza. Mas só que nós não estamos apostando só numa relação com a Câmara. Nós estamos também apostando num processo de governança popular. Nós queremos chamar as pessoas para governar Fortaleza junto. Sabe esse problema que nós estamos enfrentando há anos de fragilidade da nossa democracia nacionalmente? É porque eu acho que ela está meio vazia de sentido mesmo. As pessoas só são chamadas a defender a democracia de 2 em 2 anos, para apertar alguns números ali na urna e voltar para casa. Nós precisamos apostar num governo que é trabalho e governança popular, que chama o povo para governar junto, para pensar junto as ações estratégicas da cidade, para pensar junto o orçamento da cidade, para pensar junto os projetos de lei da cidade. Então a gente está apostando nisso para ter uma relação respeitosa com a Câmara Municipal, que é uma representação parlamentar do nosso povo, mas nós também queremos chamar o povo para a jogada. E aí é o seguinte, vai ter propostas ou outra que a Câmara não concorda com a Prefeitura e que a Prefeitura não concorda com a Câmara. Bota o povo para decidir. O povo pode decidir nas eleições, mas pode decidir também via plebiscito. O povo também pode decidir via indicação de iniciativa popular de lei. Pode. Isso está garantido pela nossa Constituição. Se nós tivermos uma prefeitura que facilita esse canal, que gera, olha a coisa mais simples do mundo, gerar um aplicativo para que as pessoas consigam propor e, quem sabe, até vetar projetos de lei criados pela Câmara. Não é invenção do Técio, não. Isso está garantido pela nossa Constituição. No nosso governo, nós vamos implementar e fortalecer isso, porque eu acho que essa é uma boa iniciativa para nós termos uma democracia na cidade plena e poderosa. Candidato, você trouxe esse debate preocupante, uma cidade como Fortaleza, que passa por um problema de déficit habitacional enorme, né, colocando populações inteiras nessa situação, e nós tivemos esse episódio recente que nos envergonha muito. Mas você propõe também um projeto muito ambicioso para sanar esse problema em Fortaleza da entrega de 80.000 moradias. Sim. Quem são os parceiros para esse projeto? Quais são os recursos que serão utilizados para cumprir essa promessa de campanha? Esse ponto é um ponto que eu me sinto orgulhoso até de estar defendendo ele. O que foi nos provocado. Olha só, o programa de governo que a gente está defendendo não foi um programa criado pelo nosso marqueteiro, que não existe, tá bom? Estou fazendo paralelo com as outras campanhas. Nós não temos um marqueteiro. Inclusive, num dos nossos programas de TV, a gente faz uma paródia com isso, né? Assim, tipo, o poder que os marqueteiros têm nessa campanha, né? Para vender uma cidade que não é nossa e para vender um político que nada tem a ver com a gente. Mas, enfim, o nosso programa de governo foi construído a partir de vários debates temáticos, seminários, inclusive eu tenho cópias dele, gostaria de distribuir para vocês depois. E escutando os movimentos sociais. E a grande demanda dos movimentos sociais, olha, eu fico me perguntando por que votar numa prefeitura que vai só amenizar a questão do déficit habitacional, que é tão sério. São 120.000 famílias, os dados apontam isso. Algo em torno entre 120 e 140, você vai variar os dados, tá bom? A gente está apostando numa média de 120.000 famílias que não têm casa própria.
que é o déficit habitacional atual de Fortaleza, o maior PIB do Nordeste. Aí a gente fez um debate ousado. Poxa, a nossa perspectiva, demandada pelos movimentos sociais, era de zerar o déficit habitacional. Só que o que acontece? Zerar o déficit habitacional é complexo, né? Tem várias questões no meio do caminho que passa por, de fato, financiamento, etc, etc. Mas só que a gente encarou isso como uma tarefa objetiva e central do nosso futuro governo. Porque para mim não interessa muito ser candidato a prefeito de Fortaleza se não for para resolver problemas estruturantes da nossa cidade. E aí é o seguinte, eu vejo a prefeitura gastar dinheiro com tudo no mundo, pegar empréstimo para poder endividar a cidade para entregar a obra nos 45 minutos do segundo tempo. Entenda, a gente pode até nesse momento não apresentar uma proposta ultra, hiper, mega factível para essa questão, mas nós temos caminhos para poder seguir. Quanto custa essas 120 mil moradias? As 120 mil moradias eu não consigo dizer agora exatamente quanto custa. Mas eu sei que é um programa audacioso, entendeu? Eu sei que é. E eu sei que você que está nos assistindo, nos escutando, deve achar que é impossível. Eu também achava que era muito impossível muitas coisas. Eu achava que era impossível estar aqui debatendo com vocês. Todo mundo dizia para mim que era impossível. Todo mundo dizia que passe livre era impossível. Todo mundo dizia que passagem gratuita para idosos e deficientes era impossível. Aí a gente está vendo as coisas avançando. Só que se você tem uma prefeitura que não tem como prioridade alguma coisa que tenha a ver com o nosso povo, a gente existe para quê? Então, no final das contas, eu acho que está colocado esse debate. É um desafio. Não estou dizendo que tem facilidade. Não estou vendendo bala de prata para nada nessa campanha. Mas eu acho que esse zerar o déficit habitacional, ou colaborar para zerar o déficit habitacional de Fortaleza, ainda mais com o episódio que a gente encontrou ontem, é uma tarefa... uma questão de honra para a gente. E vamos lutar para isso acontecer. Candidato, eu vou pedir licença para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato do PSOL, Técio Nunes. Candidato, o senhor falou também no bloco anterior sobre essa proposta de uma gestão participativa. Muitos governos de esquerda adotam esse modelo de gestão participativa, inclusive alguns já utilizando essas novas tecnologias, né? No Rio Grande do Sul nós tivemos uma experiência bastante exitosa de um gabinete digital. Mas na sua proposta, me parece que há um certo saudosismo de voltar ali ao século passado com essa lógica de uma mobilização popular que se dá através da copresença. Será que não seria mais condizente com a realidade que nós vivemos adotar esses modelos mais atuais, em que o indivíduo pode participar da gestão opinando através de um gabinete digital? Olha só, é exatamente isso que está no nosso programa de governo. Nosso programa de governo sobre participação popular passa por alguns eixos, tá bom? O primeiro deles é o seguinte, a prefeitura vai licitar e vai criar um projeto, um aplicativo, onde as pessoas vão poder indicar projetos de lei, vetar projeto de lei e participar da gestão da prefeitura, indicando obras, para onde vai o orçamento, fazendo votações populares. Isso eu falei, foi até que eu falei no bloco anterior. Isso tem a ver com o nosso projeto de governança popular. O segundo ponto do nosso programa de governo, que aponta para a governança popular, é a criação dos conselhos regionais que acompanhará, né, e fiscalizará o trabalho de cada regional. E por que eu fiz questão de colocar isso? A eleição desses conselhos regionais como no nosso programa de governo. Porque eu era morador do Bom Jardim, e quando eu era morador do Bom Jardim, às vezes tinha um problema na nossa rua. E aí, às vezes, o esgoto estourava, às vezes não tinha o asfalto. E aí, a dificuldade de a gente dialogar com a prefeitura era muito grande, porque a ponte entre a comunidade e a gestão é enorme. Não existe, na verdade, essa ponte. Então, quando a gente tem a regional, hoje, espalhada geograficamente pela cidade, e você tem conselhos a partir de cada regional, eleitos democraticamente pela população, para fiscalizar e também para propor governança para essa regional, a gente acha que é uma ponte criada entre o povo e a gestão. Olha, não adianta ser prefeito da cidade se não for para chamar o povo para governar junto.
Isso não é saudosismo. E se for saudosismo, que saudade dessa época, onde o povo participava de forma mais efetiva da política. Nós queremos isso. Nós estamos o tempo inteiro flertando, o Brasil está o tempo inteiro flertando com o fascismo. Isso não é uma coisa qualquer. Fascismo é fenômeno de massa que se explora a partir das contradições do sistema. E a gente precisa apresentar alternativas. A gente precisa politizar os processos. As pessoas precisam voltar a gostar de política, não porque está assistindo um meme no TikTok ou no Instagram, mas porque ela de fato sente que ela consegue contribuir para os rumos da cidade, apresentando proposta, apresentando saída, criticando, vetando aquilo que o prefeito fez de errado. Sabe que um fato curioso? Eu ia para a regional e lá na rua onde eu morava não tinha asfalto. E era uma demanda da comunidade daquela época, no debate ambiental não estava forte, era uma demanda asfaltar a rua. Só que quando a gente chegava na regional, sabe o que tinha lá na regional? Que a rua já estava asfaltada. Isso é comum. Todo mundo que já teve o trabalho de acompanhar o trabalho de regional sabe que isso existe. Então, se a gente tem conselhos, aplicativo, que ajuda as pessoas a se conectar, olha só, aquele que quer se conectar só pelo aplicativo, vai se conectar pelo aplicativo. Aquele que quer de forma mais ativa participar do conselho, vai participar do conselho. E para além disso, nós estamos apostando no orçamento popular impositivo, que aponta 7% do orçamento da prefeitura de cada área destinada para a população optar e opinar para onde vai o recurso. Então isso, no primeiro ano de governo, gera R$1 bilhão, onde a população de Fortaleza, todos nós aqui, você que está nos assistindo, os jornalistas, todos nós aqui, vamos poder opinar. Poxa, R$1 bilhão destinado e distribuído pelas várias áreas da cidade, são 7% do orçamento, destinado para várias áreas onde as pessoas vão opinar. Gente, eu acho que para a saúde, eu acho que era bom ter isso. Ter um posto de saúde em tal lugar, ter um hospital em tal canto. Ah, eu acho que a gente podia investir em mais contratação de médicos, de enfermeiros, de equipe base de saúde. Ah, eu acho que a gente podia... Não está entendendo como isso é revolucionário? Então, aplicativo para poder vetar, criar lei, opinar sobre a gestão. Conselhos comunitários e regionais para poder acompanhar e fiscalizar o trabalho das regionais, que é a representação da prefeitura naquela região da cidade. E um orçamento onde as pessoas consigam opinar e destinar parte dele, né, todo, né? Infelizmente, um dia a gente chega lá, mas já 7%, né, previsto, inclusive, no nosso PPA, logo no início da gestão. Agora, candidato, dinheiro não nasce em árvore e nem brota do chão. O orçamento é um cobertor curto. O senhor coloca aí, usando aqui a palavra saudosismo, uma espécie de comunidade eclesial de base, né, moderna, aí, para que a população aperte lá um botão e decida suas prioridades. De onde é que vem esse dinheiro? Onde que o senhor vai cortar? Vai ser na máquina, enxugando? Vai ser tirando de outras áreas, já às vezes ali desguarnecida na sua totalidade, porque, como eu falei, a demanda sempre é crescente, o orçamento sempre é por ali assim, meio engessado. Na prática, assim, como é que a gente consegue visualizar isso acontecendo de verdade, uma vez que dinheiro que você tira daqui vai faltar ali? Eu acho que você já deu a resposta para mim. Obrigado, inclusive. É isso, nós precisamos enxugar a máquina pública. A máquina pública não pode estar a serviço. Falei no primeiro bloco isso. A máquina pública não pode estar a serviço de onerar ela para, primeiro, passar 3 anos sumido e aparecer no último ano de gestão gastando tubos, endividando a cidade para fazer buraco, obra e tudo que é buraco. Não que essas obras não sejam necessárias, entenda. Não que essas obras não sejam necessárias. Só que elas foram necessárias por 4 anos e não por 4 meses antes das eleições. Entendeu? Então, esse é um primeiro princípio. E o segundo princípio é o seguinte, nós não precisamos ter uma máquina pública onde o princípio dela, de gestão, de orçamento, é garantir centenas de milhares de empregos com essas terceirizadas, OS e etc., para garantir emprego para a base de vereadores de Fortaleza. Se você não tem... Olha, gestão, no final das contas, é contradição. Quando você vira prefeito de uma cidade, ainda mais uma cidade grande como Fortaleza, 4ª capital do país, o prefeito ele vai lidar com um conjunto de contradições. Só que tem prefeito que está pedindo o seu voto para ser eleito para administrar em torno da seguinte contradição.
olha, toda vida que o interesse da especulação imobiliária estiver em jogo em detrimento da moradia popular, eu vou escolher advogar em torno do interesse da especulação imobiliária. Toda vida que a especulação imobiliária, o interesse dela estiver em jogo para poder desmatar Fortaleza, as áreas verdes de Fortaleza, bem, eu vou escolher desmatar as áreas verdes de Fortaleza para garantir os interesses da especulação imobiliária. Nós estamos dispostos a governar Fortaleza para inverter essas contradições. Toda vida que a moradia popular tiver, o interesse daqueles que precisam de casa estiver em contraposição com aqueles que ganham dinheiro com a especulação imobiliária, nós vamos escolher advogar e lutar ao lado daqueles que precisam de moradia. E assim por diante. Então, é uma escolha política que a gente tem que fazer. Então, se eu tiver que enxugar a máquina pública para não dar emprego para vereador, eu vou fazer isso para poder garantir moradia, para poder garantir uma licitação que não é muito onerosa, para garantir um aplicativo que garanta a participação popular. É uma lógica de gestão que a gente está apostando, né? É isso, a política determina para onde vai o dinheiro. E não é o dinheiro que determina para onde vai a política, ao contrário. Então, assim, é isso, Edivaldo, é difícil, eu sei que é difícil. A gente tem que fazer essas escolhas na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Às vezes a gente tem que escolher na nossa vida o que é prioridade e o que não é. Eu, particularmente, como boa parte de vocês que estão nos assistindo, tenho que escolher todo mês qual é o boleto que eu vou atrasar, qual é o boleto que eu vou pagar imediatamente, não sei o quê. São administrações que a gente faz na vida, que a gente vai fazer também na política. Espero que eu tenha respondido. O alinhamento político-administrativo, governo federal, governo estadual e governo municipal, ajuda ou atrapalha a gestão? Eu acho que ela ajuda se a orientação for genuína. Se for uma orientação por um aparelhamento geral, ela não ajuda, ela é antidemocrática e ela não é saudável. Agora, se for um aparelhamento em torno de um programa que envolva as pessoas na política, que entrega política pública, olha, nós vivemos numa democracia, então assim, o nosso programa é um programa bem radical para essa realidade que nós vivemos. Só que se nós tivermos uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal alinhado com os interesses do nosso povo, e eu estou falando isso não é de forma demagógica, né? Inclusive eu estou tentando achar uma outra forma de me comunicar. Porque toda vez que a gente fala nosso povo, parece que é o político dos anos 70, né? Falando de forma mais demagoga possível. Mas toda vez que a gente tem a orientação política em torno de atender a esses interesses, interesses daqueles que têm os seus interesses negados cotidianamente há anos na nossa capital, eu acho que a gente tende a ter um alinhamento saudável. Independente disso, eu acho que nós temos um papel, enquanto prefeito dessa cidade, de ter capacidade de implementar uma política bem articulada. Então, do jeito que você perguntou para mim qual seria a nossa articulação com a Câmara Municipal, que muito provavelmente não elegeríamos a maioria dos vereadores, e eu falei que seria republicana, o prefeito de Fortaleza, a quarta maior capital do país, tem que ter capacidade de diálogo com o governador do estado e com o presidente da República. Eu não estou sendo prefeito de uma ilha, entendeu? Estou sendo prefeito de uma capital que precisa enormemente de ações cooperadas com o governo do estado e precisa de ações cooperadas com o governo federal, além de financiamento internacionais, por várias vias, financiamento, empréstimo, etc. Então, assim, se o prefeito não tiver essa capacidade e ele fizer a escolha pela oposição gratuita, do não diálogo com o governo estadual, com o governo federal, como a gente tem atualmente, a cidade se prejudica. Ao mesmo tempo, se nós tivermos um prefeito que só colabora para um projeto de aparelhamento geral, também não ajuda. Pensando num cenário possível, né? Vamos aqui fazer esse esforço de imaginar, caso o PT vença essa eleição em Fortaleza, seria aí um alinhamento positivo para o nosso povo? É difícil responder essa pergunta. O Evandro representaria esse projeto em que o PT... projeto que eu estou representando neste momento? Não. Então, num provável segundo turno entre o candidato do PT em que você não esteja, sendo um candidato mais à direita do espectro político, por exemplo, o Evandro e o Wagner, quem a federação iria apoiar? Olha, como eu falei para vocês, nós temos uma tarefa, a nossa candidatura está colocada em torno de algumas tarefas. A nossa primeira tarefa, e isso é um alinhamento nacional, e a esquerda aprendeu com a sua história. Então, toda vida que nós temos uma ameaça de extrema-direita colocada para um lado, para não dizer fascista colocada de um lado, nós temos que juntar força com um campo amplo democrático do outro. Eu acho que se o Wagner for para o segundo turno, muito provavelmente o André Fernandes vai somar força com ele e todo o espectro de extrema-direita, bolsonarista, fascista, vai se somar
com este movimento, nós naturalmente estaríamos do outro. Se qualquer candidato que for contra o André Fernandes, por exemplo, eu acho que daria para antecipar uma posição que nós estaríamos do outro lado. Qualquer candidato. Porque o nosso primeiro objetivo, ele é histórico, é estratégico. Nós não teríamos uma cidade bem gerida, popular, democrática, com o André Fernandes prefeito. Não teríamos, porque ele representa o que há de pior da política brasileira, o que há de pior. Nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro e eu não preciso gastar muito o meu latim para advogar contra isso. E ele, o único ativo que o André Fernandes tem, já que ele não tem grandes propostas, um programa de governo de 3 páginas, é usar o governo Bolsonaro. Só que aí o marqueteiro já chegou para ele e falou assim, rapaz, vamos usar o Bolsonaro aqui de forma moderada, porque a população de Fortaleza, a maioria dela, rejeita o Bolsonaro e o candidato apoiado por ele. Então, você vai ver que o André Fernandes nos debates já nem fala de Bolsonaro. Então, assim, você tem um espectro complexo, mas só para poder arrematar a resposta, eu acredito muito que a nossa campanha tenha condições de crescer nesse momento, porque não é a candidatura do Técio. Essas bandeiras que nós estamos defendendo são bandeiras populares. E eu acho que se a gente consegue comunicar bem isso, eu acho que essas bandeiras conseguem levar uma candidatura como a nossa para o segundo turno. A propósito de candidatura do PSOL, marcando posição, colocando nesses termos, né? A gente tem aí um histórico do PSOL em que inclusive um desmembramento do PT lá em 2003, né, já há mais de 20 anos, né, trazendo aqui para 2024, aí o PSOL lançou a candidatura a prefeito, enquanto que o Evandro é uma candidatura do PT, mais pragmático, etc. Né? Essa decisão de lançar a candidatura não dificulta um diálogo com o PT, esse caminho de volta para apoiar o Evandro no eventual segundo turno? Não, eu acho que não, porque eu acho que você tem no campo da esquerda uma tradição de, primeiro, livre debate. A esquerda é conhecida no mundo inteiro, inclusive por isso, né? A gente faz muito debate político e tal. E às vezes as divergências se colocam. Olha, a gente tem divergências dentro do partido, dentro do PSOL, dentro do PT, dentro do PSOL do... Oxa, nem... parece que ninguém sabe, né? Então assim, temos. E é bom que se tenha. Olha, nós estamos acostumados a uma lógica onde os partidos do Brasil têm o seu dono e todo mundo só faz aquilo que o seu dono manda. Se você quer partido vivo, sem dono, aí, meu querido, você vai ter partido com debate, com divergência, convergências. É isso. Essa é a parte mais saudável e mais salutar de qualquer partido que se proponha democrático, vivo, de debate. É essa a tradição que a gente deveria ter e alimentar no Brasil. Essa tradição, a gente tem que parar de se chocar com divergências internas de partidos. Porque se a gente se choca com isso, a gente alimenta uma lógica onde o que vai prevalecer de fato é o partido do dono. Entendeu? Então se a gente não tem partido com donos, você vai ter debate, você vai ter disputa interna, você vai ter disputa de posição. Olha, eu faço parte de um grupo no PSOL que passou aqui no Ceará, o partido tem 20 anos, a gente passou 18 anos sendo minoria. E faz 2 anos que nós somos maioria. É isso. 2 anos. Há 2 anos a nossa tese venceu dentro do PSOL. Antes a nossa tese era minoritária. Hoje a tese de um partido mais popular, de um partido enraizado nas periferias, que tenha um programa de governo que aponta saídas sérias, mas que seja propositivo. Hoje nós temos condições de ter esse partido. Essa tese venceu nos últimos 2 anos. Antes nós éramos minoria. Olha só, em que outro partido um caba vindo do Bom Jardim como eu vim, preto como eu sou, teria condições de assumir esse protagonismo de ser candidato a prefeito? Em nenhum outro partido se viabilizaria. No PSOL se viabiliza por quê? Porque nós temos a oportunidade democrática dentro do partido de fazer disputa, de fazer debate, de apresentar tese, solução e botar os nossos filiados para votar. E é isso que é a parte mais maravilhosa do PSOL. Essa tradição é uma tradição da esquerda. O PSOL, inclusive, não é uma cisão do PT somente. A parte mais marcante do PSOL é que, de fato, os parlamentares do PSOL, Luciana Genro, Heloísa Helena, foram expulsos do PT, mas o PSOL já é fruto de... antes deles serem expulsos, o PSOL já era o movimento de um novo partido de esquerda, que tinha cisões do PCB, do PSTU, de vários outros partidos de tradição de esquerda. O PT, sem dúvida nenhuma, a expulsão dos nossos parlamentares foi a parte mais marcante, né? Candidato, vou pedir licença mais uma vez para mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes. Marcelo, é com você. Candidato Técio, quando os senhores candidatos a prefeito de Fortaleza, uns 8, 9, estão juntos, se dirige ao senhor como inexpressivo, não pontua nas pesquisas. A sua candidatura veio para incomodar? Olha, o primeiro que, por incrível que pareça, o único candidato que teve essa deselegância, ou essa falta de educação, ou essa falta de cortesia, foi o candidato André Fernandes, num debate lá no jornal O Povo. Porque não é a expressão numérica, pautada por uma pesquisa ou outra, que mostra que o candidato é inexpressivo ou não, mas sim o conjunto de ideias que ele defende e que ele representa. As ideias que a gente está debatendo, nós estamos fazendo um debate sério sobre Fortaleza. Bem, não sei dizer se a gente veio para incomodar, como você coloca. Eu acho que a gente veio incomodar aqueles que estão conformados com a cidade do jeito que ela está. Se tem gente que está conformada com a cidade do jeito que está, de fato, nosso programa, as nossas ideias, elas vão incomodar. Mas se as pessoas que não estão conformadas com essa realidade, que quer ver uma mudança, mas uma mudança verdadeira, porque veja, se a gente aposta num projeto de mudança que, no final das contas, ao cabo, vai implementar o mesmo programa de governo, as mesmas ideias, ou nenhuma ideia estruturante para a nossa cidade, ou não vai pensar a nossa cidade de forma estratégica, pensando como as coisas se cooperam, saúde, educação, segurança, são pautas que se retroalimentam. Perspectiva de cultura, turismo, uma cidade potente, hub tecnológico, uma cidade socialmente e ambientalmente sustentável, essas pautas se interligam. Então, se tem gente que quer uma mudança, né, de rumo, de orientação, pensar Fortaleza para o futuro e garantir futuro para aqueles que vivem em Fortaleza, que vão construir a nossa cidade, esses com certeza vão se conectar ao nosso programa e não vão achar ele, né, a expressão do que há de inexpressivo. Muito pelo contrário, eles vão enxergar nesse programa, esse debate que a gente está fazendo aqui, inclusive que vocês estão me dando a honra de fazer, de forma muito potente, né? Vai enxergar potência nesse programa. Então, assim, não me ofende nada que venha do bolsonarismo, ou do candidato apoiado pelo Bolsonaro, que é o André Fernandes, porque nada se espera daí. Então, se nada se espera do André, não me choca muito ele ficar num debate onde a cidade quer ver proposta, agindo com total falta de educação, desespero e despreparo, enfim. Candidato, você é jovem, tem um histórico ligado aí ao esporte. Como você avalia as ações da Prefeitura de Fortaleza para esse público com áreas de esporte, de lazer? Elas são suficientes? Elas realmente fazem com que esse jovem tenha um espaço adequado, inclusive para não estar envolvido em outras atividades até ilícitas na cidade? O que nós temos hoje oportuniza a esse jovem uma condição de esporte, de lazer, de diversão? Olha, eu quero te agradecer essa pergunta mais uma vez, você, como sempre, fazendo ótimas perguntas, que me ajudam muito a qualificar o debate. Eu estou aqui para fazer um debate sério, e eu acho que eu não estaria fazendo um debate sério se eu dissesse para vocês que a política pública de juventude da Prefeitura, como do governo do Estado, são políticas públicas que não prestam para nada. Muito pelo contrário. Tanto as políticas públicas do governo do Estado como da Prefeitura, elas ajudam e muito a nossa juventude. Eu sou fruto de política pública. Sabe como foi que eu comecei a treinar karatê? Eu comecei a treinar karatê com 9 anos de idade no CIP, no falido, infelizmente falido, CIP, Centro de Iniciação Profissional. Como foi que eu conheci esse CIP? Eu conheci esse CIP com os meninos da minha rua que faziam reforço escolar. A gente estudava de manhã e à tarde os meninos iam para esse CIP. Lá a gente tomava, às vezes, um Nescau com 4 bolachas creme crack, às vezes tinha um cuscuz com uma calabresazinha, então não sei o que, tinha reforço escolar, voltava para casa 5, 6 horas da tarde, brincava ali na rua, 9, 10 horas da noite, estava em casa dormindo e até o outro dia. E aí eu perguntei para esses meninos como é que era, fui fazer o reforço escolar no CIP. Quando eu chego no CIP, tem tudo no CIP. Um prédio bem pequenininho, mas com tudo dentro. Aula de Kung Fu, eu era fã do Bruce Lee. Aí aula de Kung Fu, karatê, judô, enfim, teatro, um monte de coisa para fazer. Aí eu olhei assim, a primeira coisa que eu fui fazer foi Kung Fu, porque eu era fã do Bruce Lee, fui fazer Kung Fu. Só que a minha mãe era karateca, há muito tempo atrás.
Era karateca, faixa roxa de karatê. E aí minha mãe tinha um kimono, que naquele período da minha idade estava cabendo em mim. Então eu fui fazer uma aula de Kung Fu, no outro dia, como quem não quer nada, fui fazer aula de karatê. E me encontrei no karatê. E o CIP, né, tinha uma equipe e a gente ficava competindo. Isso me fez ser campeão cearense de karatê, título nacional, Norte e Nordeste. Caramba, me levou para um outro lugar. A primeira vez que eu viajei, que eu peguei um ônibus e viajei, foi para Jaguaribe, num ônibus, para competir. Me tirou da Granja Portugal, do Bom Jardim, um território que eu nunca imaginava sair e me levou para um outro lugar. A primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu fiz uma viagem para fora do estado. Foi a capacidade que o esporte fez. E o esporte me capturou a partir da iniciativa da política pública. Então, as políticas que nós temos hoje, eu não estaria sendo consequente se eu estivesse dizendo que elas não servem de nada, que o Cuca não serve de nada. É um absurdo dizer isso. Agora, nós precisamos pensar a ampliação disso. Porque nós temos uma realidade nos territórios que eu não vivi. Eu conseguia sair da rua que eu morava, na Gustavo Barroso, e ir até onde o CIP ficava, perto da Oscar Aripe, a pé, tranquilamente. Tinha um risco de um assalto hoje, inclusive fui assaltado 7 vezes na minha juventude, já perdi chinela, enfim, mas a gente não tinha essa lógica das facções. Hoje, o relato que nós temos é que boa parte da nossa juventude não consegue acessar o Cuca, porque se ele morar num outro território que é dominado por uma facção, ele não consegue chegar no Cuca, que é de um território que é dominado por outra facção. Então nós precisamos pensar políticas de descentralização dessa política. Como é que a gente atinge o máximo possível de jovens para poder oferecer essa oportunidade a eles. Então se a gente pensa isso, a gente pensa a partir da ocupação onde a prefeitura já ocupa. Veja, se eu consigo pensar um projeto cooperado com o governo do estado e só utilizar as escolas, tanto da prefeitura como do governo do estado, para pensar uma política espraiada de cultura, tecnologia, esporte, para oferecer para essa galera uma outra oportunidade, isso é uma política de alto impacto. Não precisa inventar a roda, não precisa gastar fortuna para construir prédio, para dizer que é mudar a vida das pessoas de verdade. Inclusive, uma das nossas propostas de governo, que nós vamos lançar qualquer dia desse, a gente quer fazer um momento especial para lançar ele, nós queremos ousar em construir, em tentar apostar, inspirado inclusive nessas histórias lindas, emocionantes das Olimpíadas, o Bolsa Atleta Municipal. Que é, poxa, coisa simples. Eu, inclusive, já tive o Bolsa Atleta. Então, isso me ajudava muito. E eu acho que a gente precisa pegar essas potências que nós temos nas periferias e oportunizar elas. Eu acho que o apelo que a gente faz é que a gente precisa ter uma gestão que potencialize essas pessoas, essa juventude, essa criançada que tem o que fazer, que tem como entregar e ajudar a Fortaleza a construir um futuro outro, entendeu? O candidato, o senhor se coloca como um representante de uma candidatura pé no chão, pouco dinheiro, não tem marqueteiro, marketólogo, não recebe doação privada, etc. O seu companheiro de chapa em São Paulo está lá na iminência, né, de ir para um segundo turno, o Guilherme Boulos do PSOL também, uma campanha multimilionária. Né? Eu queria fazer 2 questões aqui rápidas. Se o PSOL nacional não olha, e se não olha, por que não olha para Fortaleza, para a sua candidatura, dado aí o altíssimo contraste, né, entre lá e cá? E segundo ponto, qual um gargalo que está lá no programa do Boulos que meio que lhe inspira aqui em Fortaleza? Por exemplo, o caso do déficit habitacional, inclusive por ser o Boulos um ativista, né, ou ex-ativista do MTST. Olha, esse debate é um debate difícil de fazer porque tem a ver com a política, né, que a gente está implementando no Brasil. O PSOL é um partido em crescimento. E nós, há algum tempo, tomamos uma decisão de sermos um partido que sai do espectro do parlamento, que a gente muito nos orgulha. Nós hoje temos uma bancada que enche a gente de orgulho, uma bancada com uma negritude muito potente, com o pastor Henrique Vieira, Thalília Petroni, a Érica Hilton, o próprio Guilherme Boulos, o Ivan Valente, um herói da nossa luta histórica, um resistente da ditadura. O pessoal atualmente está com 13 parlamentares, né? E a rede com um, que é o Túlio. A nossa federação tem 14 ao todo. Então, assim, muito nos orgulha a nossa experiência na bancada, né? Na Câmara Federal, nos parlamentos no país inteiro. Nós tomamos uma decisão, né, no último período
de ser um partido que também topa governar. Essa era uma contradição que pode, para quem está nos ouvindo, pode parecer inusitada. Como assim? Você tomaram uma decisão que topa governar? É porque existia uma discussão dentro do partido se a gente, dentro dessa lógica da democracia limitada que nós temos e tal, se a gente tinha condições de ter governança popular de verdade, né? Porque tem vários limites na hora que você vai governar, tem vários limites, são muitos interesses colocados, enfim, interesse orçamentário, limite orçamentário, interesse de especulação disso, daquilo, outro, enfim. Então você tem que ficar confluindo esse conjunto de interesses. Nós tomamos a decisão de governar. E aí a experiência de Belém, com todas as contradições, mas a nossa avaliação no todo, ela é uma experiência exitosa. E São Paulo é a capital do Brasil, assim, a maior capital do Brasil e a maior capital da América Latina. Veja, o PSOL, de repente, está governando a maior capital da América Latina. Para o nosso partido tem um salto político muito grande. Ainda mais governando com o Guilherme Boulos. Então, o Guilherme Boulos representa hoje uma frente poderosa, apoiada pelo presidente Lula, e enfrenta um desafio difícil, que é governar São Paulo, onde o Ricardo Nunes tem uma fortuna não só na campanha, mas também da máquina pública municipal, muito parecido com o que o Sarto está fazendo aqui, usando a máquina toda e a direita para tentar se reeleger. Tem um multimilionário fraudulento, etc., que é o Pablo Marçal, e nós temos a candidatura do PSOL. Então nós tomamos uma decisão, olha, diante desse cenário nós vamos precisar investir na campanha do Boulos, né? Então nós e o PT... lá é para valer, aqui é... Não, é porque não é... É meio meia boca? Como é, assim, para... Não fica dizendo que a nossa candidatura é meia boca. Olha só, tudo que eu falei antes, tudo que a gente defende aqui, tudo que a gente representa, isso não pode ser tratado como uma candidatura meia boca. É para demarcar, Não estou dizendo que é para demarcar, mas veja, tem limites. E ninguém aqui é nonsense, né? Ninguém aqui é um sem noção da política. Eu sou um total desconhecido, um total desconhecido até pouco tempo atrás. Eu sou um quadro do partido, dirigente nacional, da executiva nacional do PSOL, mas estou me colocando agora. Então, assim, não tem como eu dizer que o Boulos, que está disputando a eleição de São Paulo, liderando as pesquisas, né? Ele está liderando as pesquisas. Isso é um fator importante. Dizer que eu estou no mesmo grau de importância na hora de dividir os recursos que o Guilherme, entendeu? Alguma solução, rapidamente, para poder... Uma solução que esteja lá, que pode replicar aqui. Eu acho que nós temos a política de, como você mesmo colocou, e eu acho que você está correto, eu acho que a política de habitacional, né? De moradia, é porque nós estamos apostando isso, inclusive, a partir da Secretaria de Periferias, que está no Ministério das Cidades, que está apostando num programa ousado de zerar o déficit habitacional junto com o governo Lula, né? Eu acho que isso eu acho que nós vamos ter, eu espero, né, pelo menos, que a gente tenha uma nova onda de entrega de casa para o nosso povo que precisa. Você falou em reduzir secretarias, mas você vai criar uma secretaria, né, de igualdade racial ou não? Nós vamos criar a Secretaria de Igualdade Racial. É necessária, né? A gente vai... Olha, nosso debate não pode ser orientado por entregar emprego na prefeitura para vereador ser base da gestão. Mas eu acho que a gente não tem como se isentar do debate da desigualdade, né, salarial, de renda e, sobretudo, racial que nós temos em Fortaleza. Então, eu acho que criar uma Secretaria de Igualdade Racial, que afirma a igualdade racial e que combate o racismo, eu acho que pode ser uma boa iniciativa para nós fazermos um debate qualificado na nossa cidade sobre. Candidato, em relação ao passe livre, o senhor preserva do jeito que está, passa a ser livre realmente? Como é que fica isso num eventual governo? Nós temos um programa usado para isso, nós queremos, a nossa meta é que nos 4 anos de gestão, ao final dos 4 anos de gestão, a gente tenha um passe livre integral. A exemplo do que acontece em outras cidades e tal, nós temos um desafio e Fortaleza pode sim ser a vanguarda de ser a primeira capital a implementar isso. É difícil, é complexo, tem um estudo orçamentário que tem que ser feito. O debate que a gente tem feito, inclusive, há anos, desde o movimento estudantil a gente faz esse debate, é que nós não temos condições, inclusive a imprensa não tem acesso a uma coisa que a gente chama de caixa preta do Sindônibus. Porque o Sindônibus não entrega para a população, para a imprensa, para a cidade, no final das contas, quanto custa o sistema. Se ele está deficitário, se ele está... O prefeito Sarto disse que paga todo mês 14 milhões. Exato. É um dado. É um dado. Mas a gente não sabe se é o Sindônibus, porque o Sindônibus fica chorando o tempo inteiro dizendo que dá um prejuízo. Eu acho que uma empresa, o conjunto, uma associação de empresas como o Sindônibus, se tivesse um prejuízo, eu acho que não teria mais ônibus rodando em Fortaleza. Então acho que a nossa meta é nos 100 primeiros dias já ampliar o passe livre como ele está para os finais de semana, para a nossa juventude, porque eu acho que parte daquilo que a gente fala, né, acesso à cultura, acesso à cidade, ir e vir e tal,
o estudante tem um passe livre para ir para a escola e voltar, mas no final de semana ele não pode ir para o teatro, ele não pode ir para a praia. Então, na semana continuou 2 passagens. Oi? Na semana são 2 passagens por dia e somente isso? Nos 100 primeiros dias. A gente vai implementar já no final de semana. A nossa meta é no primeiro ano nós termos passe livre integral para os estudantes e via a qualquer dia da semana, e para trabalhadores desempregados. Por quê? Porque nós precisamos movimentar a economia. Tem muita gente que deixa de correr atrás de emprego, deixar currículo, fazer entrevista, porque não tem o dinheiro da passagem. Então a gente acha que isso também parte do debate estratégico sobre a economia da cidade. Então, se nós temos gente que precisa correr atrás de emprego, deixar currículo, se apresentar para a cidade, movimentar a cidade, e ele tem direito à passagem, eu acho que é muito importante. Então, nos nossos 100 primeiros dias seria esse, e no primeiro ano seria essa outra meta ousada. Candidato, nós queremos agradecer imensamente por sua disponibilidade, por seu tempo, desejar muita sorte nessa campanha e agradecer, sobretudo, a você que tem nos acompanhado no programa Eleições 2024, esperando sempre contar com a sua companhia. Até o próximo programa.